Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo de Filosofia e o papo de hoje é sobre uma ideia que pode mudar tudo. E se o nosso conceito de Deus não for algo fixo, parado no tempo, mas que na verdade tem uma história própria? Pois é, a gente vai mergulhar fundo no livro da Karen Armstrong, Uma História de Deus, para entender exatamente isso. E olha só de onde a Armstrong parte. Não é de uma teologia super abstrata, não. Ela começa de um lugar muito pessoal, muito humano. Ela lembra da infância dela, onde a ideia de Deus vinha carregada de medo, onde o inferno parecia até mais real que o próprio Deus. E esse ponto de partida é fundamental, sabe? Porque mostra que essa busca toda não é sobre provar ou desmentir dogmas, mas sobre uma jornada que todo mundo faz, de um jeito ou de outro, para encontrar um sentido para as coisas. E isso leva a uma situação que, poxa, muita gente vai reconhecer. A gente cresce, né? Nossas ideias sobre ciência, sobre a vida, sobre relacionamentos, tudo isso amadurece. Mas como Armstrong aponta, a ideia de Deus muitas vezes fica lá atrás, congelada na infância. E quando essa imagem infantil já não faz mais sentido no mundo complexo de um adulto, o que acontece? Muitos simplesmente jogam a ideia fora, sem nem parar para pensar que talvez, só talvez, existam outras formas de imaginar o divino. E é exatamente aí que a gente chega no coração do livro. A palavra Deus não é um rótulo para uma coisa só, imutável. Muito pelo contrário. A própria ideia de Deus tem uma história, uma biografia, que foi se transformando e se adaptando ao longo dos séculos para fazer sentido para as necessidades de cada nova geração. Esse slide aqui resume o processo de uma forma genial. Segundo a Armstrong, a ideia de Deus só sobreviveu por tanto tempo por causa dessa flexibilidade toda. Pensa assim, quando uma certa imagem de Deus fica muito distante, muito abstrata, ou simplesmente para de responder às angústias das pessoas, ela vai sendo, deixada de lado, sem muito alarde. E aí a humanidade, na sua criatividade, cria uma nova imagem, uma nova teologia que funciona melhor para aquele momento. É um ciclo que não para. Abandono e reinvenção. E aqui está a grande virada de chave. E se a gente parasse de pensar em Deus como um fato científico? Algo que precisa ser provado ou refutado em laboratório. A Armstrong propõe outra coisa, enxergar a ideia de Deus como um produto da nossa imaginação criadora. Exatamente como a arte, a poesia, a música, ela se torna uma ferramenta poderosa para a gente explorar os mistérios da vida, da morte e para encontrar valor e significado mesmo quando tudo parece um caos. E o mais incrível é que essa evolução de ideias não aconteceu num lugar só. A Armstrong destaca um período que ela chama de Era Axial. Foi um momento impressionante na história, onde, quase ao mesmo tempo, mas de forma independente, grandes tradições espirituais surgiram e se reformaram no mundo todo. Pensa só, da China à Europa, passando pela Índia e por Israel, a humanidade estava repensando tudo. O monoteísmo em Israel não foi um raio em céu azul, foi parte de uma mudança global na consciência humana. O resultado de toda essa história, claro, foi uma variedade impressionante de conceitos sobre o divino. Então vamos dar uma olhada em algumas das muitas faces que essa ideia de Deus já teve, desde a pura lógica matemática até a ideia de um nada absoluto. Esse slide mostra uma tensão que marcou o pensamento ocidental. De um lado você tem o Deus dos filósofos, uma conclusão lógica, a causa primeira de tudo, uma entidade que se alcança com a razão, com o intelecto. Do outro lado, uma coisa completamente diferente. O Deus dos místicos. Esse não é para ser entendido, é para ser sentido. É uma experiência tão profunda, tão interna, que as palavras não dão conta. Por isso eles se escrevem como silêncio, ou nada, porque qualquer nome já seria pequeno demais. E a diversidade não para por aí. A ideia foi de um deus tribal, que era protetor de um povo específico, para o deus dos profetas, que se importa com a justiça no mundo inteiro. Depois veio o Deus que se faz humano no cristianismo. Mais tarde, com a ciência, surge o relojoeiro dos deístas, aquele que deu corda no universo e depois foi cuidar da vida dele. E mais recentemente, a ideia de Deus como o próprio fundamento do ser, a base de tudo que existe. Cada imagem tentando responder às perguntas de uma época. Certo, depois de toda essa viagem pela história, onde é que a gente fica? Onde estamos hoje, na era moderna? Como toda essa evolução de ideias nos trouxe até aqui, até essa nossa paisagem espiritual ou mesmo secular de hoje? Então, a Armstrong lança uma pergunta que, dá o que pensar. E se o ateísmo moderno não for uma rejeição de toda e qualquer noção do divino? E se ele for, na verdade, só o próximo passo daquele ciclo que a gente viu? O abandono de uma ideia bem específica de Deus, aquele ser pessoal que interfere em tudo, tipo um grande irmão no céu.
Uma ideia que, para muita gente hoje, simplesmente se tornou intelectualmente frágil e espiritualmente irrelevante. E é com essa reflexão que a gente encerra. Se a história nos mostra que cada época, cada cultura, cria o Deus de que precisa, o que isso diz sobre a nossa época? Hoje, no meio de tanto secularismo, fundamentalismo e novas buscas espirituais, qual é a imagem de Deus, ou talvez a ausência dela, que a imaginação do nosso tempo está criando? A história, ao que tudo indica, continua sendo escrita. Por nós, Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino Papo Filosofia, @gmail.com.